Gente, então essa vai ser a nossa penúltima aula do ano. Tem essa e a da semana que vem. Aí depois a gente para e aí volta só em janeiro, tá bom? A gente vai terminar de ver aí essa questão sobre preparação, da nossa preparação para casar com o noivo. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Ruth 3, versículo 3. E aí tá valendo, tá? Vamos abrir a Bíblia em Ruth 3, versículo 3. É o texto base sobre essa palavra que a gente ficou vendo o ano todo de 2018, que é a nossa preparação para casar com Jesus. Acabei de ver que minha Bíblia sujou em alguma coisa que eu não sei o que é. Ruth. Quem lê para mim Ruth 3, versículo 3? Lê para mim, por favor. Beleza. Então, Ruth fala sobre essa preparação para a igreja casar com Jesus, que é a de se lavar, de se ungir, de se vestir e de deitar aos pés de Jesus. Ao longo de todo o ano nós vimos aí o que significa esse nosso casamento com Jesus, que é o arrebatamento. Vimos todas as teorias e o que a gente acredita. Uma coisa interessante foi que várias igrejas ao redor do mundo e aqui no Brasil esse ano falaram justamente sobre essa palavra, preparação para casamento com Jesus. Isso significa que esse é um assunto que o Espírito Santo está falando em todo mundo. Vamos ficar em pé e vamos orar antes da gente começar propriamente? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos graças pela nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu mais esse dia como oportunidade para estarmos na Tua presença. Meu Pai, nós te agradecemos pela Tua graça e pelo Teu favor até aqui. Reconhecemos a Tua mão em todas as áreas da nossa vida. Pedimos que o Senhor venha mudar a nossa mentalidade hoje, que o Senhor venha nos despertar para a urgência de estarmos prontos para casar com o Senhor. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa confrontar as áreas mais escuras da nossa alma, que o Senhor venha trazer conserto, que o Senhor venha trazer renovo, que o Senhor venha trazer refrigério. Pedimos que o Senhor derrame o Teu espírito de sabedoria e de conhecimento sobre as nossas vidas, que possamos prosseguir em Te conhecer, que nessa noite, meu Pai, nós possamos conhecer um pouco mais do Senhor e experimentar um pouco mais da Sua bondade. Pedimos que o Senhor derrame o Teu espírito de profecia nesse lugar, que é o testemunho acerca de Jesus, como diz em Apocalipse 19. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha nesse lugar, que o Senhor abra os céus sobre a nossa cabeça para que possamos Te ver. Pedimos, meu Pai, por visitação de anjos. Pedimos, meu Pai, por um toque especial do Senhor nessa noite. Pedimos, Senhor Jesus, por curas na alma, curas no físico. Pedimos, meu Pai, por vidas se convertendo hoje. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a Te prestar um culto racional nessa noite, um culto de ceia, onde nós iremos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor e onde nós iremos declarar que nós Te esperamos como noiva que espera pelo seu noivo. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor mude a atmosfera desse lugar, que sem a Tua presença é simplesmente mais um lugar, mas que com a Tua presença é um pedaço do céu. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor mude a atmosfera da igreja, que o Senhor mude o espírito das pessoas que vão entrar nesse lugar, que as pessoas possam entrar nesse lugar conscientes da Tua presença, com uma expectativa crescente acerca daquilo que o Senhor irá fazer hoje. Pedimos que o Senhor coloque a Tua palavra nas nossas bocas, como diz em Jeremias. Pedimos que o Senhor coloque a Tua palavra nos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos ensine os Teus caminhos e a Tua verdade. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a gente está vendo aí durante todo o ano essa questão aí do nosso casamento com Jesus. Na semana passada, nós vimos que nós não sabemos quando que Jesus volta. Lembra disso? Nós não sabemos como que Jesus volta. A Bíblia fala que nem Jesus sabe o dia ao certo do seu retorno, a não ser o Pai. Aí existe toda aquela discussão. Se Jesus falou que Ele não sabia, enquanto Ele estava aqui na terra como homem,
ou se Jesus ainda agora, nesse exato momento, quando ele está com seu corpo glorificado à direita do Pai, como a Bíblia fala, se ele continua não sabendo. Então algumas pessoas vão achar que Jesus agora que ele está no céu, ele já sabe o dia e a hora do seu retorno, ou outras pessoas acham que ele continua sem saber. Eu particularmente não sei o que achar, porque no início eu pensava que ele não sabia, que Jesus não sabia, depois eu mudei de ideia achando que Jesus sabe, e agora simplesmente eu juro para vocês que eu não sei. Então eu fico nesse meio termo aí, porque toda vez que eu paro para pensar nisso eu mudo de ideia. Não sei. Na verdade, então não importa. A questão é, Jesus vai voltar, amém? Nós não sabemos quando que ele volta. Então nós precisamos atuar e nos preparar para que quando ele voltar, nós sejamos prontos. E aí existem algumas coisas que nós precisamos fazer. A primeira que a gente viu na semana passada foi guardar o nosso coração no primeiro amor. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse, revelação de João, né? Apocalipse não significa fim do mundo. Para quem não sabe, Apocalipse não significa fim do mundo. Apocalipse não significa que é o fim da era conhecida. Apocalipse significa revelação. Tanto que o nome do livro em inglês é Revelação. É Apocalipse de João, ou Revelação de João. E aí a gente viu que Apocalipse 2, do 1 ao 7, é a carta de Jesus à igreja de Éfeso. E aí Jesus fala que a única coisa que que Jesus tinha contra a igreja em Éfeso é que eles haviam abandonado o primeiro amor. E aí a gente viu todo esse texto aí de Apocalipse 2, do 1 ao 7, e a gente viu que o que eles precisavam fazer era o versículo 5. Apocalipse 2, versículo 5. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Versículo 4. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o primeiro amor. Aí, versículo 5, Jesus vem dizendo o que eles tinham que fazer para sanar esse problema. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Então, o segredo para a gente voltar ao primeiro amor é lembrar, arrepender e voltar. Não existe isso de voltar e de tentar fazer coisas diferentes. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Quando nós acordávamos de madrugada para orar, porque nós sentíamos vontade de ter comunhão com Deus. Quando nós fazíamos jejuns extravagantes. Quando nós ofertávamos de maneira extravagante. Quando nós nos dedicávamos à leitura da palavra de Deus de uma maneira mais disciplinada que nós fazemos hoje. Então nós precisamos voltar. E é interessante, se você olhar esse texto de Apocalipse 2, do 1 ao 7, eles não tinham nada de errado. Eles não tinham pecado. Eles não desrespeitavam as autoridades. Eles não negligenciavam as ofertas. Eles não cometeram heresias. Não tinha nada de errado. A única coisa de errado dessa igreja era que eles tinham perdido o primeiro amor. A gente vira e fala assim, mas isso é uma coisa pequena comparada com o pecado das outras igrejas. Mas para Jesus isso era uma coisa absurdamente grave. O fato deles terem abandonado o primeiro amor. Então talvez você vire e fale assim, eu estou aqui, eu não faço nada de errado, eu não peco, eu não traio a minha esposa, eu não roubo nos dízimos, eu não corrompo, eu não recebo propina, eu também não pago propina, eu tenho uma vida correta, eu ajudo o pobre, eu congrego na igreja. Mas aí Jesus para você, igual ele parou para a igreja de Éfeso, e ele pergunta, mas e o primeiro amor? Como é que está o seu primeiro amor? Como é que está o meu primeiro amor? O que nós fazíamos antes que nós não fazemos mais agora? E aí Jesus, então, ele se preocupa com isso e ele vira... Olha o que ele fala no finalzinho, na parte B do versículo 5. Se não te arrependeres, logo, ou seja, isso tem que ser consertado de uma maneira rápida. Se não te arrependeres logo, virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Ou seja, eu vou tirar de você a minha comunhão. Porque o candelabro é uma representação de Jesus. Jesus, ele anda entre o candelabro. Se vocês não se arrependerem e não voltarem ao primeiro amor, eu vou retirar a minha presença do meio de vocês. Isso é muito forte. Então assim, por mais que eles não tivessem um pecado, como a igreja em Corinto tinha vários pecados, como a igreja na Galácia tinha vários pecados,
o que pesava contra eles era a falta do primeiro amor. E o que a Bíblia fala sobre os últimos tempos? A Bíblia fala assim, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, ou irá se esfriar. Esse irá se esfriar é você deixar o primeiro amor. Então assim, isso também fala sobre apostasia. Quando a Bíblia fala isso, certamente no final o amor de muitos se esfriará, não é uma coisa que você pode orar, repreender e expulsar. Porque Jesus disse que vai acontecer, porque é um sinal dos últimos tempos. O que você tem que fazer é resistir para que isso não aconteça com você, para que isso não aconteça comigo. Porque se isso acontecer, nós estamos errados e precisamos nos consertar. Amém? Então, na semana passada a gente viu isso tudo. Agora a gente vai entrar na parte nova. Uma outra questão aí, uma outra coisa que nós precisamos fazer. Abre, por favor, a sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24 é um dos principais textos aí que fala sobre o tempo do fim. Mateus 24. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é estar vigilantes, estarmos atentos à voz e aos sinais do retorno de Jesus. Precisamos estar vigilantes e atentos à voz e aos sinais dos últimos tempos, os sinais do retorno de Jesus. Nós vamos ler do 32 ao 51, é coisa dessa. Quem vai ler? Eu tenho que ler, né, Alexandre, por causa do microfone? É. Furada aí, sim? Ok. Exato. Vamos lá, versículo 32. Deixa eu botar meu óculos, porque senão eu não enxergo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. É aquela discussão que a gente estava tendo um pouco antes. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Marca na sua Bíblia o versículo 37 para me lembrar de falar sobre esse versículo específico. 38. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Versículo 42. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier encontrar, agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração, meu senhor demora a voltar, e começar a espancar seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e lhe infligirá castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse é um texto que fala aí sobre o tempo do fim, né? A partir do versículo 29 do texto do Mateus 24 diz: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu, depois da tribulação daqueles dias. Só depois da tribulação aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e com grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta.
os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. O versículo 31 relata o quê? Versículo 31 relata o quê? Vamos, gente. Versículo 31. Que evento é esse? É esse mesmo que vocês estão pensando. Que evento é esse? Que evento é esse para a igreja? É o arrebatamento. Então o versículo 31 fala, ó, e ele enviará seus anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então quando fala que os anjos no som da trombeta irão reunir os escolhidos, isso fala sobre o arrebatamento da igreja. Quando que o arrebatamento da igreja acontece, minha gente? No fim da tribulação. Olha o que diz o versículo 29. Logo depois da tribulação, pouquinho tempo depois da tribulação, daqueles dias, olha o que diz o versículo 30, então aparecerá no céu, ou seja, logo depois da tribulação, então, logo depois da tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e aí depois da tribulação acontece o arrebatamento. Fala, Gessildo. Eu não. Não. Falei não, porque eu não concordo que seja no meio. Eu não concordo que nem no início nem no meio. A gente, pelo que a Bíblia fala, e a minha posição pessoal, eu sou pós-tribulacionista. Significa que eu acredito que o arrebatamento ele vai acontecer após a tribulação por esse texto de Mateus 24. Hã? Fala. No estudo eu devo ter falado, ó, tem essa posição e tem essa. Eu concordo com essa. Ok? Que texto aí que eu falei que eu tinha? 37. Olha o versículo 37. Mateus 24, 37. Jesus, ele dá, isso aqui é Jesus falando, ele dá alguns toques de como que nós podemos perceber que o tempo do fim está se aproximando. A principal característica que ele fala é o versículo 37. Pois, lê para mim alguém, por favor. Márcia, pode ler. 38. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do filho do homem. O que marcou o tempo de Noé? Quem lembra da história de Noé, do período que levou ao dilúvio? O que marcou na história de Noé? Quem lembra? Exatamente, também. É o que Jesus fala no versículo 38. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam. Ou seja, o pessoal vivia a vida normal e não estava nem aí. Como é hoje. Mas tem um evento que é muito estranho em Gênesis, acerca da história de Noé. Que marca a história de Noé e que é tipo a última gota para que Deus mande o dilúvio. Que evento é esse? Quem lembra? Abre lá sua Bíblia em Gênesis, povo de Deus. Todo mundo abriu Gênesis 6? Gênesis 6. É aquele texto estranho. Ah, tá. É aquele texto estranho que todo mundo acha que é estranho e ninguém entende direito. Mas olha, nem eu. Mas olha o que diz. Já adianto que eu não entendo muito bem isso aqui. Mas olha o que diz em Gênesis 6. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: meu espírito não permanecerá para sempre no homem,
pois ele é carne pois ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. O que marcou a iniquidade e a corrupção do gênero humano, como diz aí a Bíblia, é a corrupção do homem através dessa relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que geraram os nefilins, que era uma espécie de ser humano híbrido. Se você olhar para a mitologia grega, eles seriam mais ou menos os semideuses, né? Tanto que a Bíblia fala que eles eram os valentes, os gigantes daquela época. Isso dá a entender que houve uma espécie de mudança no material genético do homem, vamos dizer assim. Houve uma mistura, ao ponto do homem não ser mais o homem como Deus criou. E como Deus não podia mais tolerar isso, ele envia o dilúvio. Porque a gota d'água da iniquidade do homem antes do dilúvio foram os nefilins, e essa mistura entre os filhos do homem e os filhos de Deus. Como é que isso está acontecendo hoje? Não sei se vocês viram, mas essa semana saiu no jornal que um cientista chinês... Vocês viram isso? Ele mudou. Ele mudou o gene, o DNA de 2 bebês em laboratório, em proveta, e colocou no útero de uma mulher. E a mulher engravidou com aqueles bebês com o DNA modificado por ele. E aí ele vai para um congresso de medicina, não sei aonde, onde tinha gente do mundo inteiro, e ele anuncia que ele tinha modificado geneticamente o DNA de 2 crianças, sem autorização de ninguém, sem o controle de nenhum órgão internacional. Ele simplesmente, o que antes era teoria, que era só teoria, agora eu fiz. Ele tirou o gene... Ele tirou o gene, parece que é da síndrome de Down. Mas existem umas teorias que hoje você consegue controlar o sexo da criança. Você consegue controlar cor dos olhos, tipo de cabelo, estatura. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando ele faz isso, ele automaticamente é criticado por toda a comunidade internacional de medicina. E aí agora o cara está desaparecido, porque... ele é um professor na universidade, ninguém aprovou, e o governo chinês calou a boca, tá quieto, e o cara simplesmente sumiu, está uma semana sumido. E ninguém sabe as implicações que isso vai ter. Olha que interessante. Quando o Fred Berry estava aí, ele estava lá em casa, a gente estava comentando, ele estava falando que o país mais avançado nessa questão, nessa área de biogenética, era a China. E que eles já tinham essa capacidade de alterar genes, mas que eles ainda não haviam feito. E aí agora essa semana o cara falou que ele fez, que ele conseguiu fazer e deu tudo certo. A criança que está para nascer já nasceu, alguma coisa assim. Mas olha que interessante, no período de Noé, que a Bíblia fala aqui, que Jesus fala em Mateus 24, ele foi marcado por essa alteração na composição do DNA do homem. Quando os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens e fizeram uma espécie de ser humano híbrido. Quando veio o dilúvio, isso nunca mais aconteceu. Os nazistas tentaram fazer isso na Segunda Guerra, mas não conseguiram. Porque eles não tinham tecnologia suficiente ainda para isso. Mas essa semana a China anuncia que eles conseguiram fazer isso. Se o que o texto de Mateus 24, quando fala que seria semelhante aos dias de Noé, está falando sobre essa modificação de DNA e de tudo mais, o que antes era uma ficção, hoje, domingo, dia 9 de dezembro, já não é mais uma ficção. Isso é uma realidade. Existem também umas histórias que rolam, que isso já vem acontecendo na Europa, mais caladinho. Mas a China pega e anuncia que ela consegue fazer esse tipo de coisa. Então a gente precisa prestar atenção. Os tempos de Noé não só essa coisa de todo mundo está casando, dando em casamento, vivendo a vida como se nada fosse acontecer. Também é essa questão dessa mistura do DNA do homem.
As pessoas falam assim, ah não, a marca da besta é um chip. Irmão, onde é que diz que a marca da besta é um chip? Aonde? Pode ser um chip? Pode ser um chip, mas pode não ser um chip. Eu particularmente acho que é alguma coisa ligada a isso, a modificação de DNA. Porque o chip você bota e você tira. Se você faz alguma coisa, por exemplo, para modificar o seu DNA, é definitivo, não tem mais volta. E a Bíblia fala que quando a marca da besta é uma coisa definitiva. Você não pode aceitar e depois falar, não, não quero mais, me arrependi. Mas por que fala que não pode mais se arrepender? Talvez seja porque seja algo irreversível. Assim, eu estou falando isso não estou falando também que vai ser DNA. Só estou falando que não necessariamente seja um chip. E aí fica todo mundo com essa ideia aí de que vai ser um chip, vai ser um chip, vai ser um chip, que eu sinceramente acho que não vai ser. Aí acontece uma outra coisa e está todo mundo tão focado no chip que ninguém se liga no resto. Fala, Júnior. Mas você está... beleza, mas não necessariamente seja um chip. Por que é um chip? Hoje em dia, por exemplo, você pode comprar e vender com cartão de crédito e não é um chip. Se for uma modificação, pode ser só um leitor, pode ser só um código, pode ser só talvez uma modificação de DNA. Tem esqueci o nome do supermercado, mas tem um supermercado em São Francisco, nos Estados Unidos, que você bota, se eu não me engano, você cadastra o seu celular, ou você bota no seu iWatch, que é o relógio da Apple, você pega as coisas você entra, ele te escaneia que você entrou. Você pega e bota as coisas no carrinho, e você simplesmente sai do carrinho com um negócio, sem passar por caixa nem nada, ele escaneia todas as suas compras por causa do celular, e ele debita direto no seu cartão. Não tem nada ali. É simplesmente um aparelho. Não tem chip, não tem nada, é só um aparelho. Então assim, pode ser o chip? Pode ser o chip, mas não necessariamente seja chip. Agora, essa questão desse texto aí do versículo 37, que fala sobre nos dias de Noé. E isso que a gente está vendo agora, isso é uma coisa muito importante da gente prestar atenção. Prestem atenção nisso. Uma maneira muito de coincidência mesmo, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, eu escrevi um artigo sobre biogenética. E aí como os países, principalmente na Europa, eles estavam atualizando e estavam trabalhando para modificar os genes, para modificar DNA. E como que o Estado deveria regulamentar toda essa questão. Então isso é uma coisa que vai brotar aí, né, nesses próximos dias. Fala. Só uma coisa que eu achei interessante é quando você comparou, né, a época de Noé, essa questão do Uhum. com agora, né? Você falou, presta atenção, né, porque isso pode ser, me diz. Interessante é que no final desse versículo ele fala assim, cadê? 37? Você está em Gênesis? Sim. Ah. Fala no versículo 5 do 6, né, capítulo 6. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e toda a motivação dos ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então, na verdade, eu creio que... Não? Oi? Você tá lendo? Tô lendo, não, pode falar. Não, é porque assim, eu fiquei pensando, talvez a gente pense exatamente nessa questão, né, dessa mistura que houve lá e que não se aborreceram, que ele falou, tá mudando o meu plano original para a humanidade. Não quero isso, vou exterminar, matar, arrancar a raiz disso. Porque você para pensar, um ser humano desse, olha as implicações éticas, morais. Um ser humano desse, completamente projetado em laboratório. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O nosso fôlego vem de Deus. O nosso espírito primeiro foi formado em Deus, que é o Pai dos espíritos. E aí ele resolve que o nosso espírito deve encarnar. É encarnar, não é reencarnar. Ou seja, ele dá um corpo físico para o nosso espírito. Como é que isso funciona num ser humano projetado em laboratório? Vai ter um espírito que nem o meu e o seu? Não sei. Porque deixou de ser um projeto de Deus para ser um projeto de homem. O que a Márcia está falando é Gênesis 6:5.
E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Não foi uma coisa muito parecida com o que aconteceu em Babel? Deus vira e fala assim, olha, se eu não ir descer e confundir as línguas, eles vão conseguir fazer o que eles bem quiserem, o que eles bem entenderem. E naquele ponto, a Torre de Babel é uma coisa muito estranha também quando você para olhar. Porque ela é uma espécie de pirâmide, mas a Bíblia fala que ela estava tocando o céu. Eles poderiam chegar a Deus. Eles poderiam chegar à morada de Deus. Mas, poxa, a morada de Deus é no terceiro céu. O que quer dizer isso, que eles podiam chegar a Deus? Não sei. Não sei o que significa isso. O fato é, eles tinham alguns conhecimentos e algumas habilidades que se Deus não descesse e fizesse aquela bagunça na língua, nada para eles seria impossível. Porque eles eram movidos apenas pelos seus pensamentos, pelo seu próprio orgulho. Qual era o motivo da Torre de Babel? Não, nós vamos fazer algo célebre para o nosso próprio nome. Ali eles estavam sendo movidos por um espírito de orgulho, que foi o mesmo espírito de orgulho que entrou em Lúcifer. Ah não, eu vou me assentar e eu vou ser semelhante a Deus. Era o mesmo espírito que estava ali fazendo construir a Torre de Babel. Então assim, você precisa ter isso em mente. Pode ser? Pode ser. Pode não ser? Pode não ser. O meu papel aqui é de chamar a atenção para aquilo que talvez aconteça e que talvez a gente fica muito ali, olha. Ah não, isso é assim. Ah não, isso é aquilo outro. Isso é um problema. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus 24 de novo. Volta lá para Mateus 24. A gente precisa ler a Bíblia, então, e prestar atenção nas profecias e nos ensinos corretos dos fins dos tempos. Ok? A gente precisa prestar atenção e beber de ensinos corretos. Não adianta a gente beber de coisas erradas. Então a gente precisa ler as profecias bíblicas. E a gente precisa, por exemplo, aprender sobre a importância de Israel. A gente precisa aprender sobre a importância da igreja. A gente precisa aprender sobre a importância da igreja e de Israel trabalhando juntos. A gente precisa entender os acontecimentos dos fins dos tempos. Por exemplo, para a gente aqui, a Bíblia fala que Deus abençoa quem abençoar o povo de Israel e amaldiçoa quem amaldiçoar o povo de Israel. Isso para o Brasil agora é uma coisa muito boa, porque ano passado os Estados Unidos mudaram a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o que é uma coisa maravilhosa para quem estuda escatologia. A gente fica doido com esse tipo de coisa, porque isso vai tudo encaminhando para os tempos do fim. E agora o governo brasileiro falou também que vai mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, se eu não me engano vai ser o segundo país a fazer isso. Isso para o Brasil é muito interessante, porque existem várias profecias que falam que nos últimos tempos Brasil e Israel vão estar muito alinhados. Isso é muito importante. Isso é tão significativo que o primeiro-ministro lá de Israel falou que vai vir na posse, né, no 1º de janeiro. Nenhum primeiro-ministro jamais veio no Brasil, em momento nenhum. Quanto mais na posse de um presidente. Isso é muito interessante. Isso vai ter reflexos muito rápidos na economia do país e no país como um todo. Se você pega para ver, essa semana foi votada uma moção de Israel contra o Hamas, que é uma espécie de partido político / partido terrorista que controla a Palestina. E aí era uma moção de Israel contra o Hamas. Historicamente, o Brasil nunca votou a favor de Israel contra o Hamas, porque desde sempre o nosso país sempre foi alinhado aos países árabes. Semana passada isso mudou e pela primeira vez na história a gente apoiou uma moção de Israel contra o Hamas e ficou vencido e tal, mas o Brasil apoiou, junto com os Estados Unidos e alguns outros países da Europa, contra o Hamas. Isso é uma coisa sensacional para o Brasil e para a gente como nação. Então, se a gente entende o que vai acontecer no tempo do fim, em termos de alinhamento entre Israel e a igreja, isso tudo que está acontecendo agora é muito importante da gente prestar atenção. E é importante também que a gente saiba, para quando acontecer, a gente não se ofender. Então, o lance da gente achar que Jesus vai voltar no início da tribulação e vai arrebatar a igreja, e de repente Jesus volta só no fim, como eu acho que é, e a igreja fica passando 7 anos aqui na terra na tribulação e achando, caramba, cadê Jesus?
Jesus esqueceu da gente, ou Jesus não vai voltar, ou caramba, a Bíblia não fala isso, a gente confundiu tudo. Que foi o que aconteceu com João Batista na prisão. Pô, pergunta lá se ele realmente é o Cristo. Aí Jesus vira e fala assim, olha, fala para eles que os cegos estão enxergando, os mudos estão ouvindo e os paralíticos estão andando. Por quê? Porque João Batista estava preso. E um pouco tempo depois ele ia morrer nas mãos de Herodes. Mas João Batista, na cabeça de João Batista, Jesus, o Messias, iria vir e iria resgatar ele da prisão. Só que João Batista não entendeu os tempos. A primeira vinda de Jesus, Jesus tinha que vir como servo sofredor. Ele precisava vir na terra como homem, viver como homem e morrer na cruz como homem. Ele não fazia parte dos planos de Jesus naquele momento, entrar nas cadeias e sair libertando todo mundo, inclusive João Batista. Cada um tinha que cumprir o seu papel. João Batista precisava morrer e Jesus também. Agora, João Batista não conseguia discernir os tempos, ele se ofendeu com Jesus por causa disso. Por quê? Exatamente. No final de tudo, no final do tempo, João Batista duvida. Ele duvida do ministério dele, ele duvida sobre aquele a quem ele apontou falando que ele era o Messias. Mas ele duvida por quê? Porque ele estava em pecado, ele não era um homem de Deus? Não. Ele duvida porque ele deixou de discernir os tempos. Como é importante eu e você termos a habilidade de discernirmos os tempos em que nós estamos vivendo. Eu me lembro muitos anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, eu estava na igreja lá da Tiradentes, num culto de domingo, na frente, e do nada eu estava de olho fechado, eu vi um relógio de sol, esse relógio de sol, e eu ouvi o Espírito falando assim, você precisa aprender a discernir o tempo. Você precisa aprender a ler o tempo. Acho que era essa a expressão. Ler o tempo. E eu não tinha entendido o que significava ler o tempo. Eu fiquei sem entender muitos anos. Até que comecei a ver e receber esses ensinos de que todo o tempo em que nós estamos é um tempo específico para algo. Que é o moed, né? Que é quando o nosso tempo, o Cronos, se encontra com o tempo de Deus. É quando o meu tempo, o nosso tempo se encontra com Deus. E aí acontece o moed, aquilo que é para acontecer tanto no céu quanto na terra. Todo tempo tem uma coisa específica para acontecer. Talvez seja um tempo específico de crescimento, talvez seja um tempo específico de deserto, por que não? Talvez seja um tempo específico de deserto, talvez seja um tempo específico de mudança, talvez seja um tempo específico de calar a boca, de não fazer nada, de ir para o lugar secreto e de aprender e de ouvir. Talvez seja um tempo de sair, talvez seja um tempo de ficar, talvez seja um tempo de plantar, talvez seja um tempo de arrancar. Eclesiastes 3, Alexandre pregou isso domingo passado. Talvez seja, sei lá, um tempo de você ir para os Estados Unidos e aprender uma coisa nova. Talvez seja o tempo de você largar o que você está fazendo e servir na igreja, na escolinha. Existe um tempo específico para você e um plano específico para você e para o tempo que você está. Da mesma maneira, a igreja. Nós temos tempos específicos que nós precisamos aprender a ler. Abra sua Bíblia em Lucas 12. Lucas 12, versículo 54. Exatamente. Uhum. Uhum. Cada dia a gente aprende uma coisa nova com Jesus. Amém, glória a Deus. Não, mas vai conseguir. Abre a sua Bíblia em Lucas 12, versículo 54. Olha que legal Lucas 12, versículo 54. A gente vai ler do 54 ao 56. Diz assim, e eles também diziam, olha isso, vamos de novo, Lucas 12, 54 ao 56. E ele, esse ele aí é Jesus, e ele também dizia às multidões,
Quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis, vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, vai fazer calor, e faz. Versículo 56. Hipócritas, sabeis decifrar os aspectos da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar este tempo? Jesus ele tem uma fala dura aí com o povo. Olha o que diz o versículo 54. E Jesus também dizia a quem? A quem? A multidão. Preste atenção. Na Bíblia existe diferença entre multidão e discípulo. Discípulo, Jesus falava das coisas profundas de uma maneira muito mais direta. Aqueles segredos, aquelas coisas que muitas das vezes os discípulos não entendiam, mas iria fazer sentido dali um tempo. As revelações acerca de quem ele era, as revelações acerca do reino de Deus, as revelações acerca da igreja, Jesus não dava às multidões. Jesus dava aos discípulos. As multidões ele falava através de parábolas. Ele falava através de figuras, de ilustrações, de metáforas. Mas a revelação direta, aquilo que era mais profundo, aquilo que poderia ser mais difícil de entender, ele falava aos discípulos. Mas Jesus está falando sobre discernir tempo e ele não está falando isso para os discípulos. Ele está falando isso para as multidões. Versículo 54 de novo. E também dizia às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis, vai chover e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, vai fazer calor e faz. Hipócritas, sabeis decifrar os aspectos da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar este tempo? Ele vira e fala assim para a multidão. Multidão, não importa que você seja multidão e não seja discípulo. Você tem a habilidade de entender o tempo em que você está vivendo. Porque se você consegue olhar para o céu e saber se vai chover ou se vai fazer calor, você consegue olhar o tempo e discernir que tempo é esse que você está vivendo. Então não existe isso. Eu tenho que, sei lá, alguém tem que me dizer que tempo é esse, porque é uma coisa muito difícil e talvez eu não consiga discernir o tempo. Não. Discernir o tempo é para todo mundo. É para discípulo, aquela galera que é mais velha, aquela galera que é mais madura, aquela galera que tem mais intimidade, que já experimentou mais de Deus, mas também é para a multidão. Por quê? Porque não basta a Sandra discernir o tempo. Nós como multidão, ou seja, nós como igreja, precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Porque o tempo não é só para Sandra. O tempo é para todos nós. Então não existe isso de você falar, eu não sei que tempo em que nós estamos vivendo, eu não consigo discernir. Porque a habilidade, a obrigação de discernir o tempo é para todo mundo. Abre a sua Bíblia em João 4. A compreensão do tempo do fim, ela é para todo mundo. Aí você vira e fala assim, não, eu não vou estudar Apocalipse, porque Apocalipse é muito difícil. Irmão, deixa de ser mole. Esse negócio de você falar que Apocalipse é uma coisa difícil, isso foi um sofisma que entrou na igreja, uma falsa verdade, colocada pelo diabo, que todo mundo comprou. Alguns pastores vão falar que não é para você pregar em Apocalipse, porque é uma coisa muito complicada e tem várias teorias. Irmão, tem coisa que tem teoria, tem coisa que está claro ali. É igual meu pai, quando a gente começava a discutir essas coisas de tribulação, aí você não, porque agora ele já concorda comigo, depois de muitos anos. Eu falava as coisas e falava assim, não, mas isso aí são teoria. Foi teoria não, isso é Bíblia. Mateus 24, vamos ler, pega a Bíblia. Aí eu ia encher a paciência dele. Então, assim, tem coisa que é teoria, sim, fato. Mas tem coisa que não é teoria, tem coisa que é Bíblia. E aí a gente precisa aprender a discernir o tempo do fim. Então, assim, eu não entendo o Apocalipse. Irmão, lê Bíblia, aprende, vai estudar com material confiável de professores de homens e mulheres de Deus e vai orar, vai pedir a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele quem nos revela a palavra de Deus. João 4, versículo 35. Olha o que diz. Não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Ele estava falando assim, olha, o tempo da colheita não chegou, ainda falta 4 meses. Aí Jesus vira e fala assim, levantai os olhos. Levanta os olhos. Levanta os olhos. Jesus, o campo fica em cima no céu ou fica embaixo na terra, irmão?
fica embaixo. O campo não fica em cima, mas Jesus mandou olhar para cima. O campo fica na terra. E ele vira e fala, eles estavam falando, olha, o tempo da colheita só chega daqui a 4 meses. Jesus falou, não, olha para cima. Vê como é que o campo já está branco, como é que está tudo preparado. O que isso fala? Mudança de perspectiva. Para você entender os tempos, você não pode olhar com a sua visão natural. Você precisa olhar com a perspectiva de Deus. Da mesma maneira que em todas as áreas da sua vida, Raquel fala disso, né? Eu já até brinquei com ela. Raquel sempre falando da cosmovisão cristã. Quando já ouviram Raquel falar sobre cosmovisão cristã? Ela fala isso incessantemente. E aí, o que é a cosmovisão cristã? É você enxergar um determinado assunto, um determinado tema, através de uma ótica cristã. Então, às vezes, você só olha aquilo, você só olha a religião e a sua espiritualidade com um olhar cristão. Mas você precisa olhar a política com um olhar cristão. Você precisa olhar a educação com um olhar cristão. Você precisa olhar a segurança pública com um olhar cristão. Você precisa olhar política de saúde pública com um olhar cristão. E é isso que Jesus fala aqui em João 4, versículo 35. Levantai os olhos e vede. Mude a perspectiva. Se você olhar com a sua perspectiva natural, com a sua lente natural, você não vai discernir os tempos. Porque os tempos que você tem que discernir não é o Cronos. Entendem isso? O Cronos é o nosso tempo. O nosso Cronos hoje é 9 de dezembro de 2018. É o nosso tempo natural. Quando a gente fala sobre discernir o tempo, eu não quero que você discirna o seu Cronos. Para você discernir o Cronos, basta eu abrir meu celular aqui e ver. Domingo, 9 de dezembro. Beleza, discernir o Cronos. Não fala sobre discernir o Cronos, fala sobre você discernir o tempo de Deus, que é o Kairos, é o tempo do Senhor. É você discernir isso e discernir quando que acontece esse moed. Quando que acontece essa junção do Cronos com o Kairos. Quando que acontece a junção do tempo de Deus com o tempo do homem. Para você discernir esse tempo, você necessariamente precisa mudar de perspectiva. Você precisa olhar para as coisas com uma lente de Deus. Você precisa levantar os olhos, por mais que o campo esteja para baixo. O que fala sobre isso? Sobre você levantar os olhos ainda que o campo esteja para baixo. Não importa quão natural seja o assunto que você está analisando, você precisa olhar aquilo por uma perspectiva de Deus. Aí você vira e fala assim, mas o meu negócio não tem nada de espiritual. É uma coisa supernatural. Eu presto um serviço e eu quero meu dinheiro. Isso é supernatural, mas a gente precisa olhar o seu negócio e o seu trabalho por uma perspectiva de Deus, por uma perspectiva cristã. O meu curso de mestrado não tem nada de espiritual. Muito pelo contrário, ele é completamente natural. Eu vou lá, vou tirar meu título de mestre, vou ter meu trabalho e vou defender a minha tese no final do meu curso de mestre. Não. Você precisa olhar os seus estudos com uma perspectiva cristã, uma perspectiva de Deus. E aí aquela frase que eu falei do Charles Spurgeon semana passada, eu até trouxe por escrito. O Charles Spurgeon, que é chamado de o príncipe dos pregadores, ele fala o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Enquanto a gente ficar em cima do muro falando que algumas coisas a gente não deve discutir, nada muda. Agora, nós precisamos discutir a religião e a espiritualidade com uma perspectiva cristã, assim como nós precisamos discutir política com uma perspectiva cristã. Fala. Exatamente. O cara estava só com uma nuvenzinha. O cara falou assim, tem uma nuvem. O outro já entendeu. Ele já discerniu. Vai chover. Avisa que vai chover. Então, assim, a gente precisa mudar a nossa perspectiva. Abre a sua Bíblia em Isaías 60, versículo 4. Vou abrir no aplicativo, porque eu vou ler na minha versão, que é na Almeida.
mas eu vou ler também na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. É uma boa Bíblia aí para você ter como segunda Bíblia. Isaías 60, versículo, o que eu falei? 4. Olha o que diz aí Isaías 60, versículo 4. A multidão, levanta-te e olha ao redor. Todos eles se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. Mas o que Deus está falando através de Isaías é: levanta-te e olha ao redor. É a mesma coisa que Jesus falou em João 4,35. Levanta os olhos e vê o que você está olhando direito aí. Olha o que diz Isaías 60, versículo 4 na NTLH. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Olhe em redor e veja o que está acontecendo. Olha no jornal de segunda-feira, quando fala sobre os acontecimentos entre Brasil e Israel, quando fala sobre a mudança da embaixada, e veja o que está acontecendo. Entenda o que isso significa. Veja quais são os reflexos que isso vai ter para a gente como país, para a gente como nação, para a gente como povo. Preste atenção e consiga discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia em Isaías 43, 19 para a gente terminar. 43, 19. Isaías 43, 19 é um versículo que me incomoda toda vez que eu leio. Oi? Não entendi. A parte B me incomoda. A parte B do versículo me incomoda. Isaías 43, versículo 19. Olha o que diz. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Aí vem Deus falando. Não percebeste ainda? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. O que me incomoda é essa pergunta de Deus. Eu estou fazendo uma coisa nova que já está para acontecer. Vocês ainda não perceberam? Era como se o Senhor falasse assim: eu estou fazendo uma coisa e o negócio está debaixo do nariz de vocês. Como que vocês ainda não viram? Como que vocês ainda não perceberam? O negócio está prestes a acontecer, a coisa está prestes a explodir e vocês não perceberam. Isso me incomoda, porque o fato de ter uma coisa debaixo do meu nariz, eu não consegui enxergar. E o ponto de Deus chegar e falar assim: cara, como é que você não está vendo isso? E aí toda vez que eu leio esse versículo, eu oro: Senhor, me permita enxergar o que está prestes a acontecer. Isso fala sobre perspectiva. Isso fala sobre discernir tempo. Senhor, me ajuda a discernir o tempo. Porque se Deus está fazendo uma coisa que está prestes a acontecer, e Ele precisa me falar e falar assim: como é que você não está enxergando isso, filho de Deus? Meu filho, queridão, como é que você não está enxergando isso? É porque realmente é uma coisa absurda para Deus. O fato de ele estar prestes a fazer uma coisa e eu e você a gente não conseguir enxergar é uma coisa absurda para Deus. Ao ponto dele precisar fazer essa pergunta: não percebeste ainda? Vocês não conseguiram enxergar? A minha oração hoje, e toda vez que eu leio esse texto, é: Senhor, me ensina e nos ajuda a discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Para que Deus não precise chegar para o Júnior e falar: Júnior, como é que você não enxergou isso? Como é que você deixou passar o tempo? Como é que você deixou passar a oportunidade? Na semana que vem a gente vai ver um outro texto em Apocalipse para uma das igrejas. E a Bíblia fala que Deus abriu uma porta para eles naquele lugar. Só que o problema é que eles eram fracos. E se eles não resolvessem o problema da fraqueza deles, Deus iria retirar a porta. A porta fala sobre oportunidade, um tempo específico. Se aquela igreja não mudasse, não prestasse atenção na porta, aquela oportunidade seria tirada. Se a gente falha em discernir o tempo em que nós estamos vivendo, nós perdemos a oportunidade, porque o trem passa. E Deus não retarda os planos dele porque você não conseguiu enxergar e nem porque eu não consegui enxergar. Isso vale para tudo. Isso vale para a sua posição aqui na igreja.
Isso vale para a nossa posição na cidade. Isso vale para os planos de Deus na sua vida. Deus não vai te esperar para sempre. Não vai. Ou a gente discerne o tempo que nós estamos vivendo, ou o tempo de Deus para a gente vai passar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Dúvidas? Ficou pesado esse final? Não era intenção, não. Não era intenção, de verdade. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos. Pai, nós desejamos conseguir discernir os tempos em que nós estamos vivendo. Nós queremos, meu Pai, entender aquilo que o Senhor está para fazer na terra. Queremos entender, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor está para fazer no nosso país, com esse novo governo, com esses novos ministros. Queremos pedir, Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos e chame a nossa atenção para aquilo que nós devemos prestar atenção e não para bobeiras. Pedimos, Senhor Jesus, que aquilo que o Senhor está prestes a fazer, que está debaixo do nosso nariz, que nós possamos enxergar. Muda a nossa perspectiva, Senhor. Muda a perspectiva que nós olhamos as coisas da nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos estudos, os nossos sonhos, os nossos planos. Muda a nossa perspectiva. Que possamos olhar todas as coisas através da sua lente, através da sua palavra, através do teu Espírito Santo. Abra o nosso entendimento. Tira, Senhor Jesus, todo bloqueio mental. Tira tudo aquilo, meu Pai, que impede da gente conseguir entender os tempos em que nós estamos vivendo. Desperta-nos, meu Pai, da nossa sonolência. Desperta-nos, Senhor Jesus, da nossa dormência. Pedimos que o Senhor nos desperte do nosso leito, que o Senhor nos chame para fora, que o Senhor venha e nos ajude a entender os tempos. Pedimos, meu Pai, nós entregamos esse culto ao Senhor, entregamos, Senhor Jesus, tudo que irá acontecer nessa noite. Pedimos que o Senhor acelere tudo aquilo que o Senhor está prestes a fazer no nosso meio hoje. Pedimos que o Senhor unja os instrumentos e os músicos, coloque a Tua palavra na boca deles. Pedimos que o Senhor derrame, Senhor Jesus, espírito de profecia, um espírito de revelação, que o Senhor abra os céus sobre a nossa cidade, que o Senhor abra os céus sobre a nossa igreja. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor renove vidas através do louvor, que o Senhor renove vidas e alianças através da palavra, que o Senhor venha e nos ajude a prestar um culto racional ao Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém?